Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudações a você que nos acompanha pelos nossos perfis de redes sociais e que toda segunda-feira aguarda o nosso Segunda às 18, sempre trazendo para você reflexões, sejam de ordem devocional, doutrinária, óbvio, naturalmente, algumas abordagens contrariam concepções, raciocínios, mas nós estamos num campo de discussão e raciocínio, respeitando, obviamente, uns aos outros e o direito que o outro tem de pensar diferente de nós. Hoje, no Segunda às 18, eu quero tratar de um assunto muito devocional, que é a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Como ele funciona, como pode acontecer e coisas desse tipo. Essa semana, aqui no nosso ministério, nós teremos um grande congresso, extraordinário congresso, chamado Mais Jesus Intimidade. Vai de quinta-feira até o domingo, 28 de abril até 1º de maio. E o nosso congresso se dará todos os dias, o dia inteiro, tá? Pela manhã nós teremos palavra, à tarde momento de confraternização, convivência, lazer e à noite louvor e palavra. Por que nessa data? Já que não é um feriado nacional, não é nem um feriado estadual, porque nesse período nós temos na nossa cidade uma festa popular, e a boa parte das igrejas viajam para fazerem retiros espirituais, retiros de lazer. E nós decidimos, desde 3 anos atrás, que em vez de sairmos da cidade, entraríamos na igreja para noites de oração, louvor e adoração a Deus. Muitos dos nossos jovens entram na igreja na quinta-feira e só saem no domingo, só saem na segunda-feira. Você é nosso convidado. Então, vamos falar de intimidade com Deus nesse momento, porque estamos na iminência de um congresso de intimidade, mas acima de tudo porque eu entendo que cada pessoa que se dá a atenção de um clique no nosso Face para acompanhar o Segunda às 18, tem um grande interesse nas questões espirituais, e isso é imprescindível. A Bíblia Sagrada mostra para nós um interesse muito real de Deus de se relacionar conosco numa relação íntima, numa relação pessoal. É incrível perceber que a religião, que deveria ser a ponte, o religare, que aproximaria o homem de Deus, religare é a palavra latina que dá origem à expressão religião, a religião acabou dificultando o acesso a Deus à medida que foi estabelecendo dogmas, ritos, normas e regras que não estão atreladas a uma possibilidade de relacionamento com Deus. Quer ver um exemplo? Quando Jesus ora e diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Os discípulos, ao ouvirem a oração de Jesus, e você vai ver isso em Lucas 11, desejam orar como Jesus. Mestre, ensina-nos a orar. A expressão ensina-nos a orar é mais ou menos o seguinte: ensina-nos a orar como tu oras. Por quê? Porque a tradição judaica não permitia referir-se ao Eterno, ao Deus Jeová, de maneira tão direta. Muito menos chamando-o de meu pai, Abba pai, paizinho, um termo carinhoso para se referir ao Eterno. Isso era inconcebível na mentalidade religiosa daqueles dias, fosse dos fariseus, dos saduceus e dos demais movimentos religiosos daquela época na Judéia e na Galileia. Então, quando Jesus diz meu pai, meu paizinho, Jesus está estabelecendo claramente a possibilidade de uma relação mais pessoal, de uma relação mais íntima com Deus. E é interessante que sempre que o escriba judeu se referia ao Eterno na composição e no desenvolvimento do texto hebraico,
ele tinha uma pena especial, uma tinta especial, uma túnica especial que ele usava após lavar as mãos para escrever o nome do eterno Deus. Sempre que se referia a Deus, ao Eterno, a Jeová, o judeu o faria na terceira pessoa da conjugação verbal para evitar completamente o risco de tomar o nome do Senhor em vão. Na oração mais conhecida da Bíblia, o Pai Nosso, Jesus tira Deus, o Eterno, da terceira pessoa da conjugação verbal e traz para a segunda. Pai Nosso que estais nos céus. Com isto, Jesus está dizendo que nós podemos nos relacionar com Deus sem que Deus esteja distante de nós. Ele pode estar perto. Agora, pastor, a intimidade com Deus não é aquilo que eu desfruto no momento da oração? Também. Mas eu tenho amigos, você tem amigos. E nós não somos amigos apenas quando estamos dentro de uma sala trancada, confidenciando os nossos segredos. Nós somos amigos quando estamos entre estranhos. Somos amigos quando estamos na rua. Somos amigos até quando não estamos conversando um com o outro. Então, o que eu quero te dizer é que a oração é aquele momento que você reserva para o amigo, para confidenciar com ele algumas questões suas, pessoais. Mas a relação com Deus não pode, não deve estar atrelada única e exclusivamente ao momento da oração, ao momento do culto coletivo, porque gerou-se a concepção que essa relação de intimidade com Deus se dá quando a gente congrega com uma multidão para louvar, aplaudir, dançar, encurvar, fazer gestos. Não estou condenando o culto coletivo, biblicamente ele é necessário para o fortalecimento da relação fraternal, tá? Para o crescimento no conhecimento de Deus pelo compartilhamento de experiências. Eu estou te dizendo que a intimidade com Deus é uma relação pessoal, é um sentimento pessoal e é algo que você pode investir, assim como investe numa amizade que você conta e faz crescer durante muito tempo. Vamos pensar um pouco dessa questão da intimidade com Deus e eu quero lhe convidar neste 2:18 para começar a crescer numa relação pessoal com Deus. Crescer por quê? Porque uma amizade não nasce da noite para um dia, ela requer investimento de tempo, de cuidado. Em Oséias capítulo 6, o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Na experiência de Ezequiel, no capítulo 47, Ezequiel entra num rio a convite de um ser celestial, e o rio procede do altar. E a Bíblia vai mostrar para nós que à medida que Ezequiel entra no rio, as águas vão aumentando, se tornando mais profundas. Cobre-lhe os tornozelos, depois os joelhos, depois os lombos, e depois chega num nível de profundidade que Ezequiel precisa nadar e conhecer ambos os lados do rio. Isso denota essa relação crescente, essa comunhão que vai se estreitando com Deus e vai se alargando na sua experiência. A Bíblia diz em Gênesis 5:24 que Enoque andou com Deus. E esse relato vem nos fazer entender que a relação entre Deus e Enoque foi se tornando tão íntima, tão próxima, que o Senhor toma Enoque para si. Como se dissesse: vem morar na minha casa. De Abraão, a Bíblia diz que ele se tornou, foi chamado o amigo de Deus. De Moisés, a Bíblia diz em Êxodo 33:11 que o Senhor falava com ele face a face, como qualquer homem fala com o seu amigo. Quando nós chegamos nessa questão da relação íntima de Moisés com Deus, Números 12, o Senhor, quando repreende a Arão e a Miriam por uma questão específica, diz assim:
Se tiver em Israel um profeta, tragam-no a mim. E eu vou falar com ele em sonho ou em visão. Mas com o meu servo Moisés eu converso face a face. Isso é uma relação de intimidade. Aliás, eu vou até te estimular. Entra no nosso canal de YouTube e assiste lá a nossa mensagem Intimidade com Deus. Então estou te convidando, estou te apresentando à luz da Sagrada Bíblia a possibilidade de eu e você termos uma relação com Deus que vai além dessa relação do culto coletivo, além dessa relação da religião, além dessa relação pro forma. Estamos falando de uma amizade que pode acontecer. Essa intimidade entre Deus e Abraão era tão extraordinária que quando o soberano, eterno, poderoso Deus, grandioso, que não deve nada a ninguém, resolveu punir Sodoma e Gomorra, lá estava Ló. E aí o Senhor diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com meu amigo Abraão? Muito bem. Alguém aí vai argumentar embaixo. Mas pastor, isso é Antigo Testamento, quando o Espírito Santo não havia sido derramado ainda. A dispensação veterotestamentária caminha por vias de relacionamento que requeria uma revelação direta de Deus para pessoas específicas em situações específicas. Então venho para o Novo Testamento e eu quero repetir o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Isso é uma relação de intimidade, porque Jesus traz a relação com Deus para a segunda pessoa da conjugação verbal, quando os judeus se referiam a ele na terceira pessoa, e Jesus chama a Deus de meu Pai, Abba Pai, ou Pai querido, Paizinho. Evangelho segundo João, capítulo 15, Jesus diz assim, esse é o nosso 2:18, não vos chamarei mais servos, chamar-vos-ei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos revelei todos os segredos do meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui é, eu quero uma relação com os meus discípulos que seja uma relação de intimidade, de amizade. E isso é tão estreitado na dispensação da graça, na dispensação da igreja, que o Espírito Santo não veio para morar conosco. O Espírito Santo veio para morar em nós, habitar em nós. Concluindo o nosso 2:18, quero te lembrar que Paulo diz que nós somos o templo de Deus para a morada no Espírito. Aos Efésios ele diz que nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Em João 15, Jesus diz, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, está falando de intimidade, pedireis o que quisereis e vos será feito. Lá na frente, em João 17, ele diz assim, ó Pai, eu neles e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviastes. Presta atenção, eu neles, unicidade, e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que atesta que nós somos de Deus não é o tamanho da Bíblia que a gente carrega, não é a placa denominacional da igreja que a gente congrega, não é o nosso fundo de garantia por tempo de serviço espiritual. O que atesta a nossa relação com Deus é esta intimidade que Jesus deseja com os seus. 2:18, Deus te abençoe, fique com a gente. Se você quiser mais informações do nosso congresso, entre no nosso site, nos nossos perfis de redes sociais, entre em contato com a nossa secretaria e venha estar com a gente. Deus abençoe, boa semana, fica com Deus, fica com a gente e desenvolva intimidade com Deus. Forte abraço.